Aleluia, diga, Deus é bom. Glória a Deus. Então eu queria que Eduardo já colocasse ali o tema da palavra. Nós começamos a ministrar essa palavra dia 14 de janeiro. Eu fiquei muito feliz com Deus, porque logo no comecinho do ano, né? Deus ensinando para mim e para você como a gente deve proteger a nossa vida espiritual, né? E baseado agora, nesse texto aqui de 1 Coríntios 16, versículo 13 a 14, né? Vamos ler juntos? Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Então o apóstolo Paulo, ele nos dá esses 5 conselhos para nós protegermos a nossa vida espiritual. E eu comecei falando sobre como a gente deve proteger a nossa vida espiritual. Eu falei sobre a gente ser vigilante, né? E eu falei que nós temos que ter cuidado do nosso coração. Tem até uma moça ali com uma lupa, né? A gente tem que estar alerta na nossa vida espiritual. Nós estamos no dia 4 de fevereiro. A minha pergunta é: como está o seu coração? Como está a sua vida com Deus hoje? No segundo mês do ano 2018, como você está espiritualmente? Nós temos que analisar, fazer, né, realmente um exame, observar mesmo como está a nossa vida espiritual. O pastor Marcos falou, né, que nessas férias, fica a sós com o Senhor, faça um mini retiro, né? Nós viajamos de férias, foi muito bom. Eu aconselho, nós sempre devemos viajar de férias, irmãos. Dividimos as nossas férias em alguns dias em janeiro e alguns dias em julho. Por que fazemos questão? Para a gente descansar, esparecer. Mas uma coisa eu quero te falar: férias não renovam a nossa vida espiritual. Viajar é bom. Quem gosta de viajar? Eu gosto mais. Conhecer lugares, tirar fotos, é muito jóia, é muito gostoso, sim ou não? Mas não renova a vida espiritual. Se você não estiver tendo seu tempo a sós com Deus, você faz uma bela viagem e volta vazio, vazia. O que faz a gente ser preenchido é estar a sós com Deus, irmãos. Por isso que nós estamos viajando, sempre acordo mais cedo e vou para um lugar onde eu estiver, eu arrumo um jeito e vou ficar com o meu tempo a sós. Porque só Deus pode nos renovar, né? Eu falo que viagem é muito bom, você esparece, descansa, né? Renova a sua mente, mas não renova a gente espiritualmente. Só buscando ao Senhor. E aproveitando, quero falar para você que amanhã nós vamos começar uma campanha de jejum. Domingo nós vamos começar aqui a conferência de avivamento. Amém, queridos? Vai ser demais, estou com muita expectativa. Mas amanhã começaremos a jejuar pelas nossas vidas. Precisamos jejuar. Nesses dias de férias eu estava muito angustiada, né? Depois de uma conferência daquele porte, a gente enfrenta depois de uma conferência muitos contra-ataques, né? Vem o inimigo e opressões, e tem que estar buscando o Senhor mesmo, se escondendo no esconderijo do Altíssimo. E eu buscando o Senhor: fale comigo, Senhor. Preciso ouvir a sua voz. Preciso ouvir a sua voz. E aquela luta, porque a gente às vezes lê a Bíblia, mas não ouve Deus, sim ou não? Ou só acontece comigo? Estou lendo a palavra, mas não estou escutando. E sabe o que muda a nossa vida? É escutar a Deus. Não é apenas ler a Bíblia, irmãos. É ouvir a voz do Senhor. Precisamos meditar, ficar quietos. Fale comigo, né? Ficar num lugar que você vai, né, estar sozinho, na sua solitude. Não é solidão, é solitude. É você ficar num lugar para ouvir a voz do Senhor. E eu lá clamando, e lá em Tamandaré nós estávamos com o Rildo e com o Gil, né, naquela comunhão gostosa. Com os irmãos dele, aquela festa. E à noite a gente estava fazendo devocional. Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. E um daqueles devocionais, né?
Deus usou o pastor Marcos para estar lendo um texto, Deus começou a falar comigo. E eu comecei a entender Deus falando. Quando eu cheguei de viagem e eu me acordei de madrugada, fala Deus, eu preciso tanto te ouvir. E o Senhor começou a ministrar o meu coração. E o Senhor falou para mim, olha filha, quando você não estiver me ouvindo, jejue. Porque o jejum abre os ouvidos. Jejuar desentope os nossos ouvidos espirituais. A gente às vezes está aflito. A gente às vezes está se sentindo, né, com aquela opressão, angustiado. Mas sabe o que faz a gente ficar liberto? Ouvir a voz do Senhor. E jejum desentope. Por isso que amanhã jejue. Amém? Amanhã eu quero te convocar. Eu quero que você se sinta convocado. Não é um convidado. É Deus te dizendo, filho, jejua. Porque a gente vai ter uma conferência de avivamento. Mas, irmãos, não adianta conferência para cá e para lá se tu estiver surdo. Porque Deus sempre fala. O problema está em nós. Que muitas vezes não estamos ouvindo. Temos que ser como Samuel. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Se você não está ouvindo Deus, é por isso que você está nesse estado que você está. Você sabe quando a gente ouve Deus, tudo muda? Sabia? É ouvir o Senhor. As circunstâncias podem não mudar, mas dentro de nós somos libertos. Então eu quero te convidar a jejuar conosco. Vamos jejuar até sábado. Uma refeição. Eu vou estar jejuando 2 refeições. Mas sou eu. Eu quero lhe convidar pelo menos a uma. Para que você se dedique, eu quero te ouvir. Fale comigo. Nós precisamos jejuar para ter sensibilidade espiritual. Quem diz amém? Jejua conosco. Quando os pastores te convidam para um jejum, aceita. É bom para você. Jejum faz bem. Então, você precisa jejuar. Porque jejuar faz você ficar mais atento. O que é que está esfriando meu coração? Então esteja vigilante, eu falei sobre isso. A segunda coisa que eu falei, lá alguns domingos atrás, que foi o segundo conselho que Paulo deu, foi mantenham-se firmes na fé. Paulo disse, olha, fica firme. Então tudo quer tirar, irmãos, quer destruir a nossa vida espiritual, quer destruir nossa fé em Jesus. As circunstâncias que não mudam, orações que não são respondidas, decepções com pessoas, frustrações nossas, fracassos. Todas estas coisas querem destruir a nossa fé. Por isso nós temos que estar jejuando. Tudo quer destruir a nossa fé. Mas Paulo diz, mantenha-se firme. Como que eu vou me manter firme diante das lutas, diante do desânimo? Como me manter firme? Todo dia fazendo o meu devocional. Todo dia separando um lugar na minha casa, um tempo para eu pegar a Bíblia e dizer, fale comigo, Deus, eu preciso ouvir a sua voz. Uma pessoa se mantém firme e não se desvia e não se esfria quando está buscando o Senhor. Está passando por tribulação e dando glória a Deus. Quem concorda com isso? É verdade. O que faz a gente ser assim? É a busca pelo Senhor. Então foi o segundo conselho que Paulo falou em 1 Coríntios 16, 13. O terceiro conselho, que é o que a gente vai falar hoje, que é a continuação da palavra. Ele fala assim, sejam pessoas de coragem. Fale para o seu irmão, seja corajoso, meu irmão. Precisamos pregar a verdade da palavra de Deus, quer as pessoas gostem ou não de nos ouvirem. Olha o que ele falou para Timóteo, 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, Timóteo. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então, o apóstolo Paulo disse que nós, e eu quero falar aqui para mim, você que é discipulador, sabe por que às vezes seu discípulo não muda por causa de você? Que não tem coragem de falar a verdade para ele. Lógico, a verdade dói, sim ou não? Mas você sabe que uma pessoa que fala a verdade para nós, essa pessoa é digna da nossa confiança. Quer conquistar meu coração? Eu sou assim, irmãos. Eu amo pessoas que me falam a verdade.
Quando eu encontro uma pessoa que fala a verdade, olha, pastor, eu queria falar com você. Isso gera em mim uma confiança. Digo, Deus, como é bom, essa pessoa realmente é uma pessoa íntegra. Obrigada, Senhor. Né? Eu começo a confiar mais naquela pessoa que é verdadeiro. Como é triste você conviver com pessoas falsas perto de você. Como é triste você ter pessoas que não concordam com você, mas não lhe dizem. Tudo é. E por trás falando mal. Que tristeza. É terrível. Eu não gosto de pessoas assim, irmãos, falsas. Às vezes a gente tem até uma pessoa que ela fala errado. Mas é de confiança. A gente vai aprendendo a falar certo, né? Com amor, com respeito. A gente, para falar a verdade, não precisa ser grosseiro. A gente fala a verdade com amor, com respeito, com consideração. Mas nós precisamos, por amor às pessoas, falar a verdade. Tem discípulo que fica magoado com o discipulador. Não quero mais esse discipulador. Se teu discipulador está sendo verdadeiro, ame essa pessoa. Quem fala a verdade nos ama. Lógico que se é uma pessoa que está sendo grosseira, você precisa falar a verdade para ela. Tá certo, você me corrigiu. Dá para você falar com amor? Né? Você pode também falar a verdade. Você me machucou com a sua forma de falar. Então nós temos que falar a verdade com carinho. Eu já errei muito, irmãos. Deus já me corrigiu muito mesmo na minha maneira de falar, corrigindo com dureza. E o Senhor falou para mim, corrija com doçura, fale a verdade com amor. Mas, irmãos, é muito bom ficar perto de gente de confiança, sim ou não? E não é fácil falar a verdade, é fácil. É mais fácil mentir. É mais fácil falar pelas costas. Mas quando você é verdadeiro, irmãos, como é bom ter gente ao nosso lado verdadeiro. Olha, é um privilégio para mim. Quando eu digo fulano, eu posso contar. Ô pastora, você acha que fulano é falso com você? Eu digo, até hoje não foi. Aquela discípula sua não é falsa não. Pelo menos tudo que sente me diz. E eu sempre falo para minhas discípulas. Olhe, nunca finjam, escondam. Mas sejam transparentes. Porque a transparência, irmãos, é muito precioso. Sim ou não? É maravilhoso você ter gente leal perto de você. Para isso você tem que ser corajoso. Você ama seu discípulo, fale a verdade. Você que é discípulo, meu irmão, como é bom ter alguém que ama você de verdade, que diz, olha, você está errando nisso. Mas pastor, eu falo para o meu discípulo, mas ele não quer obedecer. Tudo bem. Nós não somos donos das pessoas. Nós somos conselheiros, amém? Nós somos irmãos que Deus confia, irmãos mais experientes na fé, e aconselhando outras pessoas. Mas a nossa função é aconselhar. Se o discípulo quer obedecer ou se não quer obedecer, é uma escolha do discípulo. Quem tem juízo, ouve conselho. Quem tem juízo? Tem gente que diz que conselho fosse bom se vendia, não dava. É porque tu não tem juízo. Que quem tem juízo, a Bíblia diz que o sábio ouve os conselhos. Então a gente ouve. Ah, mas eu não quero obedecer. Eu vou para Olinda. Tu vai ver, vai para Olinda para tu ver o que tu vai ver acontecer. Sabe o que acontece? Se desvia, se prostitui, bebe cachaça, morre. Chega lá aqui, foi para Olinda. Desviar. Deus me livre. Não faça isso. Olha, eu me lembro que eu me converti com 14 anos, né? E eu fui para uma festa. Novo convertido, né? Me segura, Jesus. Me segura, eu estava lá já. Quando eu olhei, eu estava dançando, irmãos. Pelo amor de Deus. Eu olhava para mim mesma. Eu dizia, o que você está fazendo dançando? E eu lá dançando e só olhando para eu dançando. Gente, quando terminou a música, eu me senti a pior das pecadoras. Eu dizia, meu Deus, foi o que eu fiz. Uma angústia do inferno. Eu disse, eu não fui para o culto. Voltei de viagem, não fui para o culto. Meu pastor foi me procurar. Ô Cristiano, você não foi para o culto. Eu digo, pequei. Ele olhou até o regaloso, vai para mim. Que foi, minha filha? Eu disse, pastor, eu dancei no carnaval. Olha, foi no carnaval, vice. Não vai não para esses lugares. Gente, eu senti uma tristeza tão grande. Eu achava que Deus não me queria mais. Aí ele fez, Cristiane, Deus já lhe perdoou, volte para a igreja. Sabe o que aconteceu comigo? Nunca mais eu quis desagradar o Senhor, dando lugar à minha carne.
Porque o sofrimento que eu senti foi terrível. Então, é terrível você ficar dando lugar à sua carne. Crucifique a sua carne. Não vá para o carnaval. Venha adorar Jesus aqui nesse lugar. O fogo vai cair sobre a sua vida. Você não vai se arrepender de ter escolhido isso. Então, assim, nós temos, né, que aconselhar. Agora, a escolha, né, o nosso discípulo que escolhe, a gente vai respeitar. Mas sabe, irmãos, uma pessoa sábia, ela ouve conselho. Então, como discipulador, sempre fale a verdade. Como discípulo também. Como é bom ter um discípulo leal. Um discípulo, quando não gosta de alguma coisa que o discipulador fez, fala com o discipulador. Olha, irmãos, como é terrível quando a gente sabe que um discípulo nosso falou pelas costas. Não queira, nunca ser desleal, amém? Seja verdadeiro com o seu discipulador, transparente. Para isso precisa ter coragem. Olha o que o apóstolo Paulo disse. No versículo 3, no versículo 4, aqui de 2 Timóteo. Nós lemos 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Agora nós vamos ler o versículo 3 e o 4. Porque chegará uma época, olha o que Paulo disse, quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para o outro, procurando mestres que lhe digam apenas aquilo que desejam ouvir. Elas se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras dizem, mas seguirão suas próprias ideias desorientadas. Vocês acham que chegou essa época, sim ou não? Irmãos, tem gente que elas não querem ouvir a verdade. Elas não suportarão a verdade, mas andarão de igreja em igreja, procurando profeta, de um lugar para o outro, só procurando mestres, pastores, líderes que lhe digam apenas aquilo que desejam ouvir. Tem gente que quando a gente vai falar a verdade, o que a Bíblia diz, eu não quero mais ser dessa célula. Coisa feia. Você precisa, por isso que eu quero dar um conselho a você que é discipulador. Quando for discipular, dá um conselho a alguém. Leia a palavra. Diga o que a Bíblia diz. Porque não são os seus conselhos, são os conselhos de Deus, amém? Fala o que a Bíblia fala, a Bíblia diz isso. Então, tem gente que é assim, não suporta ouvir a verdade. Mas a verdade, ela traz cura para a nossa vida. Temos que falar a verdade da palavra de Deus. E não podemos nos acovardar com medo de sofrermos, sendo rejeitados pelas pessoas. Principalmente você que tem família não crente. Olha, irmãos, acho que foi a primeira vez nesses anos todos que nós nos reunimos em janeiro, toda a minha família. E tem pessoas na minha família que ainda não são crentes. Eu tenho ainda cunhado que não é crente, sobrinho ainda que não é crente. E no final do dia, eu e Marcos, nós fomos fazer o devocional com eles. Precisa de coragem. Para você chegar para a sua família que não conhece a Deus e dizer o que a Bíblia diz. Seja corajoso com a sua família. Você não pode se juntar com a sua família não crente e se comportar como eles. Como que você vai ganhar a sua família? Se você se juntar com eles e começar a falar piadas indecentes. Ou se está com eles e participar de algumas coisas que não vão agradar ao Senhor. Você não pode. Quem está entendendo? Diga amém. Se sua família não é crente, você está fazendo uma comunhão, seja luz ali. Seja corajoso. Seja um homem de coragem. Pregue o evangelho. Alguém diz, pregue o evangelho em todo o tempo. Quando necessário, use as palavras. Ou seja, dê um bom testemunho. Dê um bom testemunho. Que eles olhem para você e digam, meu Deus, eu quero ser assim. Eles param até de beber se estiver bebendo. Em respeito à sua pessoa. Amém, irmãos? Mas você tem que ser uma pessoa que dá um bom testemunho na sua família. Paulo disse a Timóteo, para ele não ter medo de pregar o evangelho, mas que ele fosse uma pessoa de coragem. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação.
Então nós não vamos desprezar a nossa família. Ah, não é crente, eu não vou lá. Vai ter uma festa, eu não vou. Lógico, eu também não vou. Mas eu vou lá, eu abraço, dou um presentinho. Não é? Aí, tem um jantarzinho, eu vou. Eu não vou fazer o que eles fazem. Porque assim eu não dou bom testemunho. Mas eu devo dar um bom testemunho. Eu devo amá-los, orar por eles. Ser uma bênção na vida da minha família. E falar a verdade. O que está errado, está errado. Se é prostituição, é prostituição. Se é um adultério, é adultério. Quem está entendendo isso aqui? A gente fala com amor, mas tem que falar a verdade. Ser uma pessoa de coragem. Quarto conselho que o apóstolo Paulo fala para nós. Ele diz: sejam fortes. Joel 3,10 diz assim: diga ao fraco, eu sou. Diga ao fraco, eu sou. O inimigo, irmãos, ele quer nos convencer que somos fracos, que não podemos nada, que não vamos conseguir mudar a nossa vida, que somos incapazes para poder nos paralisar e pararmos de crescer espiritualmente. O inimigo quer nos convencer. E eu queria que você abrisse rapidinho aí sua Bíblia no livro de Neemias. Abra aí no capítulo 4 de Neemias. Esses dias o Espírito Santo usou muito, irmãos, para falar comigo. O livro de Esdras, Ageu, Zacarias e Neemias. Esses 4 livros são poderosos. Porque nos mostra as estratégias do diabo para nos paralisar. Neemias capítulo 4. Nós vamos ler agora o versículo 1. Olha o que está escrito aí. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira. E se indignou muito. E começou a zombar, a escarnecer dos judeus. Então, tanto o versículo 1 como o versículo 3 mostra a ira, o desprezo, a zombaria do inimigo, ou dos inimigos, e como ele tenta nos convencer que nossa vida não tem jeito de mudar. Então o diabo, quando vê um crente se posicionando, nós estamos em fevereiro, segundo mês do ano. Eu não sei qual foi a sua oração, mas acredito que você fez algumas orações. Deus, mude a minha vida. Eu quero crescer, eu quero ser transformado. Quando o diabo vê que a gente está decidido em mudar a nossa vida, ele começa então a zombar de nós. Olha o que ele diz aqui, no verso 2. Que fazem estes fracos judeus? Eu coloquei aqui no telão. Permitir-se-lhes isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Vamos só entender por que os inimigos ficaram furiosos. Pode desligar aqui. Essa caixinha aqui. Então, os inimigos ficaram furiosos, sabe por quê? Porque Neemias veio, ele foi enviado, não é? Lá de Babilônia, para restaurar os muros de Jerusalém. Quiser dar um barulho, ótimo, pronto, nem liga mais, aleluia. Ele veio restaurar os muros de Jerusalém. E aí os inimigos ficaram muito irados e começaram a zombar. Você sabe, irmãos, que Jerusalém foi destruída por 70 anos. 70 anos, aquela cidade, Nabucodonosor entrou ali e destruiu Jerusalém. Passaram 70 anos. Deus então mandou o povo de volta. Quando o povo voltou para Jerusalém, depois de 70 anos, você sabe que os inimigos nunca querem que a gente cresça? Você pode ficar prostrado. Eu não presto para nada, ninguém me ama. Eu sou uma pessoa insignificante, eu sou incapaz, Deus não me quer, eu não sirvo para nada. Quanto mais você se ficar tendo pena de você mesmo, com autopiedade, mais o inimigo vai gostar. Sabe por quê? Porque tu fica paralisado. É assim que o inimigo quer que eu e você a gente fique. Acreditando nas mentiras dele. Toda vez que a gente se levanta para crescer em Deus, a gente vai sofrer muita resistência.
E vem opressões mesmo. Inimigos querendo dizer, quem é você? Você é uma pessoa fraca. Querendo crescer, quem tu és? Quando tá zangado, fala um monte de palavrão. Tu és uma vergonha na tua casa. Dá mau testemunho, mente que só. Crente sem vergonha. Então o inimigo fica só falando assim. E o pior, é verdade. O inimigo usa os nossos erros para nos condenar. Ele usa as nossas falhas para dizer para nós que fazem esses fracos. Por isso que Deus diga o fraco, eu sou forte. Você está entendendo isso? O inimigo quer te dizer, você não tem jeito. Nem adianta você sair do lugar, não saia. Aí o que acontece com muitos de nós? Tá certo, eu não presto mesmo. E vai passando os anos e a pessoa não cresce. Pode ser os anos que for, toda vez que você se levantar para crescer, o inimigo vai te resistir. E ele se levanta com pensamentos na sua mente. Não adianta você querer fazer a vontade de Deus porque você é fraca. Você é fraco. Você não presta para nada. E eles tentaram fazer isso com Neemias. Mas, irmãos, não conseguiram. Glória a Deus, amém? Neemias é um grande líder. Depois leia o livro de Neemias. Olha aqui, o versículo 4. Foi que Neemias fez. Diante das ameaças, da zombaria. Olha a atitude de Neemias. Ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo o quê? Desprezados. Abra aí Neemias 4. Estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles. Faze que eles sejam dispostos numa terra de cativeiro. O versículo 6. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo. Diga comigo, ânimo. Sabe o que é que tira o nosso ânimo? Dá ouvidos à voz do diabo. Quando vem, aí eu vou crescer, eu vou cumprir o meu chamado. Aí vem o inimigo se levanta. Olha, o seu inimigo não são pessoas. São seres invisíveis. Paulo disse lá em Efésios 6. Nosso inimigo não é carne e sangue, mas são seres invisíveis, que nos resistem, que querem nos paralisar com mentiras. Aí você se levanta, eu vou cumprir meu chamado. Aí já vem o inimigo. Vai nada. Ninguém acredita em você. Você não mudou. Você vai errar. Daqui a pouco comete os mesmos erros. Vem de novo. E tem pessoas que fazem o quê? É verdade. Neemias não. Ele orou. Sabe qual é o segredo de você não ficar paralisado com as mentiras do diabo? Diga comigo, orar. Você precisa orar e jejuar. Você precisa se apegar à palavra. Dar ouvidos ao que Deus pensa sobre você. E não ficar dando ouvidos às mentiras do diabo. Então você percebe a atitude de Neemias diante do desprezo do inimigo. Ele ora a Deus. Então ele fica fortalecido. E por causa da sua intimidade com Deus, ele não valoriza o que o inimigo diz, mas continua edificando o muro de Jerusalém. Ele não ficou dando ouvidos. Sai, cão, eu vou. Deus me deu uma missão. Sabe, irmãos? Se você quer cumprir seu chamado, pare de dar ouvidos ao que o inimigo fala nos seus pensamentos. Busque o Senhor, jejue, ouça a voz do Senhor. Olha aqui no capítulo 6, no versículo 1, a atitude dele. Não parou de trabalhar, não parou de crescer, continuou edificando o muro. Não deixou o inimigo desanimá-lo. Se fortaleceu no Senhor. Tendo ouvido Sambalat, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos inimigos, olha lá. Fizeram um complô. Que eu tinha edificado o muro. E que nele já não havia brecha nenhuma. Ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalat, Gesem mandou-me dizer: vem, encontremos-nos nas aldeias. Olha a resposta dele. Versículo 3. Enviei mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Que homem! Quando veio aquelas vozes: epa! Não,
você não vai mais me manipular. Então eu quero falar, toda vez que você sentir desânimo, espíritos malignos, pensamentos que não vêm de Deus, dizendo que você não presta, que você não tem jeito, que você não vai mudar nunca, isso é mentira. Pegue a palavra e busque, Deus fale comigo. E Neemias, ele não parou para dar ouvido ao inimigo. Eu não vou parar o que estou fazendo, inimigo. Arreda de mim, porque eu estou envolvido numa grande obra. Que coisa linda, amém, irmãos? Que coisa linda. Eu estou aqui fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer. Porque desceria, porque cessaria a obra, e eu iria dar ouvidos a vocês. O que Deus está querendo te dizer, tenha postura. Para de acreditar nas mentiras do diabo. Tem gente que para de servir a Deus, de ter um ministério. Tem gente que fica lá só abatida. Ninguém me valoriza. Deus. Mas Deus te valoriza. E quem te chamou para o ministério foi Ele. Não fui eu, não foi Marcos. Não foi seu supervisor. Quem te chamou foi Ele. Pare com isso, meu irmão. De se entregar. Neemias não se entregou, mas teve líderes aqui. Nós vamos agora ver. Gente que se entregou. Gente que parou de crescer espiritualmente. Gente que não cumpriu a vontade do Senhor porque deu ouvidos à voz do inimigo. Volte umas páginas aí. Vamos para Esdras. Esdras no capítulo 4. Nós vamos ver a atitude de dois líderes. Infelizmente não foram como Neemias. Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote. Deus contou com esses homens para ir restaurar o templo de Jerusalém. Antes de Neemias, bem antes. O rei Ciro enviou. Deus mandou o rei Ciro enviar de volta os cativos que estavam em Babilônia, para restaurar o templo em Jerusalém. E no meio dos cativos estavam esses dois homens responsáveis pelo povo. Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote, que estavam ali responsáveis como líderes, com a missão dada por Deus. Deus usou o rei Ciro e mandou eles de volta. Restaure ali o templo que foi destruído por Nabucodonosor. E eles voltaram para Jerusalém. Depois de 70 anos. Na verdade aqui, irmãos, foi 67 anos. Depois de muitos anos foi que Neemias foi enviado para os muros. Para o templo eles foram os primeiros aí. A primeira leva dos cativos que estavam em Babilônia voltaram para Jerusalém para restaurar o templo. Sabe, irmãos, pode passar os anos que for, você no banco, sem fazer nada. No dia que você se levantar, o diabo vai te resistir. E vai dizer, não se levanta, continue parada, não faça nada. Você não presta, você não presta, você não presta. E muitos de vocês acreditam. Estão parados e não fazem nada. Ouvindo o inimigo. E toda vez que você se levantar, daqui a 10 anos, o inimigo vai dizer a você, você não presta, você é fraca, você é um fraco. Quem é você? Olha as suas emoções, olha as suas reações. Nunca o inimigo vai liberar você para crescer. Quem está entendendo isso? É você que tem que decidir. Não dar ouvidos ao que o diabo diz. Nem a que a sua alma fala. Gasta tempo com a palavra e ouve a voz de Deus. Quem diz amém? Só que aconteceu aqui em Esdras, não aconteceu isso. No capítulo 4 de Esdras, no versículo 1, ouvindo os adversários de Judá. Olha, é a mesma estratégia. E aqui foi bem antes de Neemias. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro, depois de 70 anos, eles estavam agora querendo crescer. Edificavam o muro, o templo do Senhor, Deus de Israel. Então eles chegaram para Zorobabel e aos cabeças de famílias. Eles disseram, deixa-nos edificar convosco. Porque como vós, nós buscaremos o vosso Deus. Como também já lhe sacrificamos desde os dias de Ador. Olha o versículo 3. Porém Zorobabel e Josué e os outros cabeças de família lhe responderam, nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia.
Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-os. Não, vocês não podem trabalhar. Inquietando-os no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Ó, o versículo 23, no finalzinho. E de mão armada, os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. Irmãos, aqui, Zorobabel e Josué foram atingidos como líderes. Olha para mim. Quando o diabo quer destruir a obra de Deus, ele quer atacar, em primeiro lugar, a liderança. Quando a gente diz a você, ore por nós, seus pastores. Sabe por quê? Porque aqui na Bíblia, em Zacarias 13, versículo 7, diz assim: fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Sabe por que você deve orar por nós, sua liderança? Por quê? Porque o diabo quer atingir quem? Em primeiro lugar, nós os pastores. Para que a igreja seja atingida, não cresça, não cumpra o propósito. Quando o diabo quer atingir uma célula, quem ele quer atingir primeiro? O líder de célula. Quando o diabo quer frustrar um setor, impedir o crescimento de um setor, quem ele quer atingir? O supervisor do setor. Desanimando, fazendo ele acreditar nas mentiras, fazendo ele ficar ferido. Quem está entendendo isso aqui? Temos que orar pela nossa liderança. Quando se fala de igreja local, irmãos, eu aprendi uma coisa com o pastor Ivanildo, que ele pratica na casa dele. Toda hora de refeição, antes de comer, ele ora pela liderança. Quando vocês estiverem tomando café, almoçando, jantando, ore por nós, Senhor, abençoa meu pastor, pastora, Senhor, cubra seus filhos, Senhor, cubra meu discipulador, Senhor, meu líder, entendeu? Ore pela liderança. Por quê? Porque o diabo quer primeiro atingir quem? Os líderes, para paralisar a obra de Deus e conseguir, irmãos. Sabe quantos anos a obra do Senhor ficou paralisada? 16 anos. Aí lá, eles acreditaram nas mentiras do inimigo. Sabe de uma coisa? Eu vou trabalhar não mais para Deus. Tem gente que é assim. Sabe de uma coisa? Não preste para ser discipulador. Ai, tive um discípulo aí, só me traiu. Não quero mais ser discipulador. Não quero mais ser líder de célula. Sabe de uma coisa? Eu vou ganhar dinheiro para mim mesmo. Aí tem gente que só tem tempo para estudar. Não que seja errado, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar. Mas nós não podemos negligenciar a obra do Senhor. E sabe o que aconteceu? Depois você lê em casa o livro de Ageu. Eu li esses dias, Ageu e Zacarias. Irmãos, como Deus falou ao meu coração. Depois de 16 anos, Deus levantou profetas. E a primeira palavra que Deus disse através de Ageu, Deus mandou Ageu procurar Zorobabel, o governador, e procurar Josué, o sumo sacerdote. E Deus foi corrigi-los. E Deus disse para eles: por que vocês não estão mais trabalhando na minha obra? Por que pararam? Por que deram ouvidos à voz do inimigo? Porque isso aconteceu no capítulo 1 de Ageu. Eles agora só queriam saber de construir suas casas, de ganhar dinheiro. Não estavam mais se preocupando com a casa de Deus. E Deus disse: vocês trabalham. E tudo que vocês ganham desce num saco furado. Vocês não prosperam em nada, porque vocês só estão tendo tempo para as coisas de vocês e abandonaram minha casa. Voltem a trabalhar para mim. Voltem a me servir. E Deus deu uma ordem para eles voltarem a reconstruir o templo. E o Senhor, a Bíblia diz aqui no capítulo 1, depois você lê, no capítulo 1 de Ageu, né? Deus tocou no coração deles, de Zacarias, de Zorobabel e de Josué. No capítulo 1, versículo 14, Deus desperta o espírito de Zorobabel e de Josué e de todo o povo. Quando a liderança se anima, o povo se anima. E eles então terminaram a obra de Deus em 5 anos. Paralisaram por 16 anos. Eu fiquei feliz porque com Neemias eles não conseguiram paralisar. Com Neemias eles tentaram a mesma estratégia que faz esses fracos judeus. E Neemias, ao invés de dar ouvidos, Neemias, o quê? Fraco é tu, Satanás, eu sou forte. Amém? Diga ao fraco, eu sou forte. A Bíblia diz que Neemias orou.
Orou. E porque ele orou, ele se fortaleceu. Nós também, irmãos, não podemos valorizar o desprezo do inimigo contra nós. Mas devemos orar. Olha o que está escrito aqui. Coloque aí, por favor. Nós precisamos orar. Olha a posição desse rapaz. Então não fica valorizando o desprezo do inimigo. Ora! Fala para Deus, Deus, o diabo está falando isso para mim. Se a opressão for muito grande, chama teu discipulador. E diz, eu não estou conseguindo. Sozinho, orar e jejuar, me ajude. E nós, como discipuladores, precisamos lhe ajudar. Por isso, amanhã, vamos jejuar juntos, irmãos, amém? Eu jejuo, você jejua e a gente se ajuda, amém? Para ouvirmos a voz do Senhor e sermos fortalecidos. Você precisa ter intimidade com Deus, para que você possa continuar crescendo. Diga, eu vou crescer. O inimigo não vai me paralisar. É só dessa forma. E o inimigo não conseguiu. Neemias 4:7 diz assim, vamos ler juntos aqui. Vamos lá? Mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, olha contra o inimigo, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram o quê? Sobremodo irados. Era o inimigo pressionando Neemias, e ele não deu ouvidos. Senhor, me fortalece. Senhor, o que é que tu tens para mim? Senhor, me ajuda a ouvir a sua voz. E foi crescendo, e foi fazendo a vontade de Deus, e o muro subindo. Sabe, irmãos? O inimigo não quer que você feche as brechas da sua alma. O inimigo, olha o que está escrito aqui. O inimigo não quer que as feridas da nossa alma sejam curadas e que as brechas emocionais sejam fechadas. Nunca você vai se levantar e vai ficar, que bom, ninguém está me resistindo. Não, toda vez que você decidir crescer, você vai enfrentar resistência. Qual é o segredo? Oração e jejum. Conversa com o discipulador, ora junto, mas sabe de uma coisa? Não deixa mais o inimigo roubar o propósito que o Senhor tem na sua vida. O que fez Neemias, um homem forte, que venceu todas as existências. Pode colocar. Foi seu apego a Deus. Ele era um homem de oração. Olha essa oração. Estavam todos tentando intimidar-nos. Eles pensavam, né? Serão enfraquecidos. Não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Levante suas mãos aos céus. Diga, Senhor, fortalece as minhas mãos. Amém, queridos? Era assim a postura de Neemias. Creia. Creia também que você é forte. Filipenses 4:13. O que é que diz lá? Vamos ler juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. 2 Crônicas 15:7. O que é que diz? Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. E o último ponto, irmãos, eu quero lhe dizer: faça tudo com amor. Tudo que você fizer para Deus, faça com amor. Por isso Paulo, ele orava para que o nosso amor por Jesus crescesse. Vamos ler juntos agora Filipenses 9? E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Sabe, irmãos, só é possível uma pessoa crescer espiritualmente. Só é possível uma pessoa trabalhar para Deus com amor, com alegria. Tudo que faz dando o melhor, quando essa pessoa está apaixonada por Jesus. Às vezes eu vejo uma pessoa me procurando, dizendo: pastora, minha discípula diz que não quer mais liderar a célula de criança, que não quer mais trabalhar na tua obra, na obra de Deus, que não quer mais servir no ministério de atmosfera, que não quer mais ser líder de célula. E aí, eu digo, o problema não está em deixar de trabalhar. Não, o problema é porque perdeu o primeiro amor por Jesus. Então, chame seu discípulo e jejue com ele. Gaste tempo orando juntos. Sabe, irmãos,
Não tem como você servir ao Senhor de qualquer jeito, a pulso. Deus não aceita esse serviço, sim ou não? Não aceita. Servir ao Senhor com o quê? Com alegria. Só é possível a gente trabalhar para o Senhor com amor. Paulo disse, faça tudo com amor. Como é que eu faço tudo para Deus com amor? A gente só faz quando está apaixonado por Jesus. Uma pessoa apaixonada, ela não mede esforços, ela trabalha, ela tem, né, alegria no que faz. Mas quando a gente deixa de buscar o Senhor, olha para mim, irmãos, sabe o que faz a gente perder o nosso primeiro amor? Quando a gente não tem tempo com Deus. Está muito atarefado, está correndo demais, por isso, fique com poucos discípulos. 3, 4 discípulos no máximo. Faça com amor. Não adianta se encher. Daqui a pouco eu estou abandonando tudo. Por que está abandonando? Porque perdeu o primeiro amor. Não está orando, não está tendo tempo com a palavra, não está, experimentando a presença do Senhor, só está na atividade e é sugado muitas vezes pela atividade, sem se renovar em Deus, perde a alegria. Só é possível fazer tudo com amor quando a gente está apaixonado. Por isso, irmãos, olha, abra mão de qualquer coisa, mas não abra mão do seu tempo a sós com o Senhor. É lá que nós recebemos paixão. É lá que nós recebemos alegria para servir. Eu conheço uma pessoa que está apaixonada por Jesus, pela maneira como ela serve ao Senhor. Serve com prazer, serve dando o melhor. É melhor realmente entregar e restaurar o altar com Deus. Não pode servir de qualquer jeito, irmãos. Amém? Quem está entendendo? Então, como é, pastora, que eu vou me apaixonar pelo Senhor? Você precisa se apaixonar pelo Senhor, estando lá, com vontade ou sem vontade, buscando Ele, dizendo, Deus, eu preciso conhecer o Senhor. Eu preciso conhecer o Senhor. Nós precisamos conhecer o amor do Senhor e não temos dúvida do seu amor, pois Ele já provou que nos ama pelo fato de Cristo ter morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Uma pessoa faz tudo com amor quando ela experimenta o amor de Deus. Sabe por que Paulo sempre foi um homem muito apaixonado por Jesus? Porque Paulo, ele era uma pessoa inimiga do Evangelho. Ele mandou matar crente, ele mandou açoitar, ele fez coisa errada. E um dia, mais ou menos meio-dia, na estrada de Damasco, apareceu uma luz forte. E uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus que tu persegues. As pessoas que você está ferindo, perseguindo, é a mim que está fazendo isso. E ele caiu, recebeu o perdão de Deus naquela hora. Paulo teve uma experiência com a misericórdia de Deus. Ele disse, eu fui amado por Deus, eu sou o pior dos pecadores, nem digno sou de ser um apóstolo, de ser um trabalhador, não sou digno, mas Ele me amou. Ele foi tão impactado com o amor do Senhor, de experimentar esse amor. Irmãos, ele foi tão impactado, que ele, tudo que ele fazia para Deus, ele fazia com amor. Uma pessoa só serve o Senhor com amor quando ela experimenta o amor de Deus, amém? Então, ele não tinha dúvida que Deus existia. Ele não tinha dúvida que ele era amado, porque ele experimentou. E você precisa experimentar que você é uma pessoa amada pelo Senhor, que você é uma pessoa importante para o Senhor. Sabe, eu estava conversando com Suzy esses dias, e ela perdeu o bebê. E ela disse, pastora, Deus falou algo no meu coração que me marcou. Porque nessa fase difícil, as pessoas vinham falar comigo para me consolar. Aí dizia, não, Suzy, mas Deus vai dar outros filhos. Aí ela dizia no coração dela, mas eu não queria outros filhos, eu queria aquele. Aí na hora o Senhor falou para ela, eu sou assim, filha. Eu faço questão de cada um. Sabe, queridos, Deus faz questão de você.
Mesmo você com suas falhas e fraquezas e erros. Tem hora que está bem com Deus, tem hora que está desviado, tem hora que está frio. Mas sabe que Deus não desiste de você? Sabe por quê? Porque você é único. Não existe outra pessoa como você em toda a terra. Quem diz amém? Pode ter outra pessoa com o mesmo nome. Um dia eu encontrei uma pessoa com o meu nome e meu sobrenome. Mas não era eu. Eu sou única e amada. Se você não corresponder a Deus, Deus vai usar outra pessoa, sim. Mas você é único para o Senhor. O coração de Deus sempre vai estar esperando que você cresça. Porque existe um chamado que só você pode cumprir. Existem coisas que só você pode fazer. Quem está entendendo? Outras pessoas vão fazer, mas não como você. Porque você é único para o Senhor. Por isso que Deus faz questão. Ninguém nos ama como Deus, sim ou não? Tem hora que nem eu me suporto, irmãos. Eu dizia, Deus, se fosse o Senhor, eu mesmo não queria. Aí disse, ainda bem que eu não sou, né? Eu disse, quero, venha cá, que eu vou lhe restaurar. Deus é amoroso demais. E Paulo, ele era um homem que ele provou esse amor tão grande. E ele faz uma oração. Paulo, ele ora ao Pai. Eu acho isso tão interessante. Para que eu e você tenhamos raízes. Tem essa raiz está aparecendo mais. Raízes profundas no conhecimento do amor que Ele tem por nós. Irmãos, às vezes a gente acha que Deus não nos ama. Às vezes a gente não se sente amado. E sabe de uma coisa? Paulo ora. Esse sentimento é mentiroso. Quando você tiver dúvidas que Deus te ama, lembra-te da cruz. Um dia Deus falou para mim, filha, nunca duvide que eu lhe amo. Eu já provei através da cruz. Amando você quando você nem pensava em mim. Quem está entendendo isso? Quando o Senhor nos chamou, nos adotou como filhos, nós nem estávamos aí, irmãos. Nós estávamos perdidos em nossos pecados. E Ele nos amou. Só que nós precisamos ter raízes profundas. E esses dias eu tenho orado, Deus, eu quero revelação do sentimento que o Senhor tem por mim. Coloque o seu sentimento no meu coração. Eu quero sentir as afeições que o Senhor tem por mim. Faça eu sentir como o Senhor me ama. Sabe o que cura a gente de insegurança? De ter medo de perder o nosso lugar. Sabe o que cura o nosso coração? De estar nos comparando com os outros. Ou de competir com os outros. Ou ter inveja dos outros. Sabe o que cura essas doenças da nossa alma? Conhecer o amor de Deus. Se você conhecer que Deus te ama, que você é única, que você é único, você não vai se comparar mais com ninguém. Porque Deus te fez assim como você é, porque Ele te ama assim e quer te usar desse jeito. Lógico que Ele ama tanto que Ele nos aperfeiçoa cada dia, para a gente parecer mais com Ele. Mas somos únicos, não temos que nos comparar, nem ficar com medo de perder nosso lugar, nem inseguros, nem com medo. Ele ora para que a gente possa experimentar que esse amor é um amor pessoal. O amor que Deus tem por você é só para você. O amor que Deus tem para mim é meu. Quando eu tive meus filhos, eu comecei a entender um pouco isso. O amor que eu tenho por Adriel é de Adriel. O amor que eu tenho por Abner é só de Abner. É único. Eu amo Adriel com o amor dele. Eu amo Abner com o amor dele. Deus ama a gente individualmente, irmãos. Se a gente experimentar o amor dele, a gente vai ser curado. Não vamos mais ser pessoas inseguras. Quem está entendendo isso? Precisamos conhecer esse amor. E ele ora. Olha o que ele diz. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura e comprimento, e altura e profundidade. Sim, embora seja impossível você conhecer esse amor perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza.
Olha que coisa linda. Eu oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Conheça o amor único que Deus tem por você, para poder você cumprir o seu chamado e não deixar mais o diabo lhe paralisar. Conheça que Deus quer você, que Deus não abre mão de você, apesar de você e apesar de mim. Esse amor é único e nós precisamos, como filhos, mergulhar. Eu quero experimentar. Paulo experimentou. Por isso que Paulo não se comparou. Por isso que Paulo não deixou o diabo paralisá-lo. Ele recebeu um chamado. É meu. Foi Deus que me deu. Eu vou fazer. Eu vou cumprir. Quem está entendendo isso? Diga amém. Olha, eu acho tão tremendo. Nós temos que conhecer o amor do Senhor. Não pode haver dúvidas no nosso coração. Pois quando há dúvidas que somos amados, nos tornamos pessoas inseguras, medrosas, atormentadas, oprimidas pela mentira do diabo. Olha o que está escrito aqui em 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não conhece profundamente o amor de Deus. O amor do Senhor tira o medo. Porque o medo traz tormento, irmãos. Quantas vezes o diabo nos atormenta. Ah, você não vai ser mais importante não. Está chegando outra pessoa mais especial do que você. É mentira. Cada um de nós tem um lugarzinho no coração do Senhor, amém? Há lugar para todos. Há lugar para você. E o seu lugar é único, quem diz amém? Então não deixe mais o diabo te atormentar com insegurança, com medo. Olha, Jesus, ele sabia que era tão importante a gente saber que a gente era amado por ele, que ele deixou aqui, João 15, 9 e 10. Ele diz, como o Pai me amou, assim eu vos amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Jesus fez questão de que a gente soubesse que ele nos ama. Olha, o Pai me amou. Saibam que eu também vos amo. Não tenha dúvida que eu lhe amo. Então, isso é muito importante a gente conhecer. Eu achei tão lindo a forma, né, que João, olha, o apóstolo João era muito seguro. Ele experimentou muito o amor do Senhor. Olha aqui esse versículo. Ora, João experimentou o amor do Senhor e por isso ele cria que era amado. Olha esse versículo. 1 João 4,16. E nós conhecemos, olha ele falando, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nós conhecemos. Ele estava dizendo assim, ó, eu conheço. Esse conhecimento que ele está falando não é intelectual. Saber que somos amados, todos nós sabemos, sim ou não? Deus me ama. Experimentar pessoalmente é outra coisa. E ele experimentou pessoalmente. Eu experimento o amor. Por isso que eu creio. Sabe, nós temos que lembrar das experiências que nós já tivemos com o amor de Deus. Hoje Deus estava me lembrando como Ele me ama. Lembre das experiências que Deus já te deu. Para que não fique mais dúvida que Deus, Ele se importa com você. Todos os discípulos que Deus confiou a Jesus, Ele cuidou, amou, não perdeu nenhum, exceto Judas, mas investiu sua vida, seu tempo em cada um deles, até vê-los transformados. Jesus, ele era tão cheio do amor do Pai. O Pai disse, filho, tu és o meu filho amado. Deus afirmou, fez Jesus ser um homem seguro. Por isso que ele amou tantas pessoas, porque ele tinha dentro dele esse amor. Nós só iremos amar as pessoas como Jesus amou, se tivermos experimentado em nossas vidas este amor incondicional. João 15, 12. O que é que diz? O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. João 13, 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor
uns aos outros. Olha esse Lucas aí 6:32. Olha que versículo poderoso. Se me amais, não, se amar o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Então o Senhor está dizendo assim, amar pessoas fáceis. É muito fácil. Qual é a recompensa de amar uma pessoa fácil? Todo mundo faz isso. Ame pessoas difíceis. Não desista das pessoas. As pessoas não são objetos descartáveis. Ah, meu discípulo não está me correspondendo. Não quero mais discipulá-lo. Você tem pouco amor, meu irmão. Mergulha no amor de Deus. E você não vai desistir de ninguém. Amém, queridos? Por último, quero falar para você que o que movia, pode colocar. O que movia o coração do apóstolo Paulo a trabalhar para Deus, a cuidar, a amar as pessoas, era o amor de Deus por ele. Por isso precisamos conhecer, experimentar mais do amor de Deus por nós, assim como o apóstolo Paulo tinha experimentado em sua vida. Sabe por que o apóstolo Paulo nunca foi um homem frio na fé? Porque ele experimentava o amor. Deus me amou, a mim, o pior dos pecadores. Eu preciso amar as pessoas com esse amor incondicional, amém? Eu quero amar. Então, nessa noite, nós vamos orar por você. Para que você experimente o amor do Senhor. Fique em pé que nós vamos orar nessa hora. Nós vamos orar para que você tenha experiência com o amor do Senhor. Para que você realmente experimente. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Coloque a mão no seu coração. Se você tem dúvida que Deus te ama, não tenha dúvida, porque a dúvida, ela traz tormento, traz insegurança. A dúvida de que somos amados faz nos comparar com os outros. E Deus não quer mais que a gente se compare. Pare de se comparar. Feche os seus olhos. Sinto uma palavra do Senhor para pessoas nesse lugar. Pare de se comparar, porque você é único, única para mim, diz o Senhor. Feche os seus olhos, querido. É um tempo seu e de Deus. Peça ao Senhor para